Meus amigos, convido-os a conhecer a maior veleria do mundo na unidade de Ilhabela. Venham comigo e vamos aprender mais sobre velas. Bom dia, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui de novo com mais um vídeo que a gente espera que seja instrutivo. E vejam só, nós temos o quê? O canal Livro Vivo da Vela. Mas o mais importante agora, vamos falar do assunto mais relevante de vela. Vela oceânica, que engloba tudo? Não. Vela, o material propulsor dos nossos barcos. E aí, eu vou falar com vocês que eu trouxe vocês aqui para a veleria talvez mais importante do mundo, que por sinal nós temos aqui em Ilhabela. Sorte minha, né? Não precisei viajar para nenhum lugar. Trouxe vocês aqui para conhecer o Gabi. Ô Gabi, tudo bem? Tudo bem? Bom bem. dia. A quem agradeço muito pela colaboração. Ele já me explicou sobre vela quase 2, 3 horas para cada discussão que a gente teve sobre uma vela. É uma coisa muito mais complexa, muito mais importante e que você tem que tirar medidas como se fosse uma noiva, né? Não é isso? Para satisfazer o noivo? Satisfazer o noivo, sim. Então, Gabi, eu queria que você falasse para os nossos amigos e para todos os interessados em vela e por que a North Sails é a melhor veleria do mundo, ou estou errado? Os números, os resultados e a satisfação dos clientes confirmam isso. Pelo menos é o que as estatísticas, os resultados das regatas internacionais, a posição no mercado e a proporção do mercado que a North Sails tem confirma isso. Acho que a North Sails se caracterizou desde o começo em ser uma empresa inovadora. A primeira empresa que trabalhou com testes nos tecidos de Dacron, o que fez uma diferença. Foi a primeira veleria que desenvolveu as velas de corte vertical, depois que usou os computadores para construir velas, para desenhar as velas. Foi a primeira veleria que usou um plotter para cortar as velas. As velas são cortadas por plotter. Por plotter. Não é mais tesourinha. A primeira veleria que desenvolveu uma vela de uma peça só, que é a 3DL. E atualmente a vela 3DI é um produto único no mercado já há uns 10 anos, uma tecnologia muito superior, onde a vela é construída numa peça só, sem costuras, sem mylar, ou seja, não é uma vela que tem nem o mylar nem a cola. Não é tecido, é uma vela que é feita a partir dos filamentos do fio. Em lugar de usar os fios, ela desfez ela em filamentos, faz uns tapes e coloca em diferentes camadas com uma resina que depois, com vácuo e com calor, funciona nelas todas numa peça só. Então a vela ela tem menor elongação e não tem costuras, não tem material inútil como o mylar, que não cumpre nenhuma função de resistência. Então é menor peso com maior resistência de formação. E por isso é que você vê as velas 3DI em todos os Maxis, em todos os TP50, na maioria dos TP52 e na maioria dos barcos que tem a mais alta exigência de performance. A Volvo, a Copa América, enfim, nesses lugares é óbvio a participação quase que diria única das velas 3DI. Para entender melhor o que é esse produto 3DI, é mais fácil entrar no YouTube e ver o vídeo da produção, fabricação das velas. Em números absolutos, qual é a veleria que mais vende vela no mundo? Eu tenho os estudos feitos pela própria North Sails, marca a veleria como tendo um pouco abaixo de 50% do mercado. Pouco abaixo de 50% é muito acima de qualquer um, né? É muito. O segmento de regata Grand Prix, provavelmente North Sails tem 80%. No segmento de One Design, que são os barcos pequenos, tudo iguais, tem por volta de 50%. No segmento de velas de regata, que não são Grand Prix, provavelmente uns 60%. Nas velas de Dacron, tem um percentual menor. Então, quanto maior a exigência de performance e durabilidade da performance, maior espaço a North Sails tem. Mais utilização das North Sails. Isso. Eu comprei a vela North Sails, ela teve uma durabilidade muito legal. E eu acredito que eu seja um dos caras que veleja bastante por aí. Eu faço regatas, faço cruzeiro, dou cursos de vela, então
Eu uso muito a vela e uso no limite do que a gente se propõe, né? A gente não faz uma vela de alta performance, mas é uma vela que é bastante exigida para os trabalhos. E a minha surpresa é que, primeiro, as minhas têm uma durabilidade bem legal e a deformação muito pequena. Tanto que elas mantêm a gente num patamar legal até de disputa, com grandes barcos. Okay. Agora, na semana de vela de 18 barcos inscritos, nós ficamos em quinto, sendo que dava para a gente chegar em terceiro. Agora eu comprei um último barco e ele veio com todas as velas Norseis. Por sinal, eu também tenho todas as velas Norseis também, H2 Ors. E a minha surpresa é que esse barco é muito antigo. E eu falei, bom, essas velas devem estar estragadas, devem estar muito velhas. E eu coloquei no barco e saímos e ganhamos já a Copa Suzuki com elas. Elas estão perfeitas. A mestra está tinindo. A vela parece que saiu agora da costura, gente. É impressionante. Eu estou falando realidade. Está lá, não estou fazendo propaganda nem nada, não preciso fazer propaganda e ele também não precisa. E um belo dia o Gabi me segurou aqui e me explicou o sentido das tramas, das costuras, do filamento. Você não pode simplesmente cortar e colocar, você tem que cortar na medida certa, do sentido correto, aproveitar o máximo do tecido para que ele se esgarce ou que ele se deforme o mínimo. Isso estou falando no plano amador, não estou nem falando no plano profissional, né? E aí eu descobri, por exemplo, para mim, que apesar de ficar mais pesada, a vela cortada em triradial é bem melhor do que em painel. Pelo menos em termos de performance, inclusive para minha surpresa, em termos de durabilidade, que as minhas estão durando muito bem até hoje. Agora, o que você sugere, por exemplo, assim, para o pessoal que, muitos dos que vão nos assistir são velejadores de regatas, mas a imensa maioria é velejador de cruzeiro. Onde que a Norseus pode atender bem ao velejador de cruzeiros? A primeira coisa para ter presente é que a vela é o motor do barco. Gerar uma propulsão através de um perfil aerodinâmico. Sem querer fazer isso muito complexo e difícil, o importante é entender que esse perfil aerodinâmico tem que ser ajustado para as diferentes condições de vento. Assim como asa de avião, quando vai decolar, que tem menos vento, precisa de mais área e maior curvatura, e quando ele está a altas velocidades precisa de menor área e por isso reduz os flaps e tem menor curvatura, a vela também precisa disso. Uma das diferenças importantes entre a vela e uma asa de avião é que a asa de avião não deforma e a vela se deforma. Como ainda não conseguimos descobrir a maneira que a vela deforme na direção correta, isso é, à medida que aumenta, a vela deforme para ficar mais plana, pelo menos buscamos a maneira que deforme o mínimo possível. E a maneira de deformar o mínimo possível é através do material, da construção da vela e de detalhes de engenharia da vela. Então, se vamos falar do material, nós precisamos fazer uma vela que tenha o tecido com o menor movimento possível e menor elongação possível. Por isso, a Norseis foca tanto na qualidade do tecido. Em termos de Dacron, o Dacron tem a característica de ser um material com muita memória. Ele alonga, mas ele volta. Mas ele nunca volta 100% do que foi. E também, por fato de ser um tecido quadrado, ele tem um movimento nesse sentido. Quanto mais apertado ele está, menos movimento ele tem. Todos os Dacrons têm a mesma vida útil. Bem cuidados, por durar 10, 15, 20 anos. Mas é a vida física do material. A deformação do material já não é a mesma coisa. Então, Norseis produz alguns tecidos de Dacron muito apertados para ter o mínimo de deformação possível, de forma de garantir a maior vida útil da forma. E aí entram os dois produtos que a gente oferece. O Dacron de corte convencional, que são os painéis horizontais, e o Nordac Radian, que é o tecido com o qual a gente faz as velas de corte triradial. E qual é a vantagem de fazer uma vela de corte triradial? Que cada um dos painéis está melhor orientado com a carga da vela. Dessa forma, ele trabalha melhor e precisa de menos material para cumprir a função. Quando a gente usa um material que não está corretamente alinhado com as cargas, precisa sobredimensionar ele para poder compensar essa falta de alinhamento. Para um barco de cruzeiro, até um certo tamanho, Dacron é o melhor material, porque tem a melhor relação custo-benefício e porque você tem pouquíssimos problemas de manutenção e uma vida útil muito grande. Agora,
isso não significa que você não tem que usar o melhor material para poder ter um motor funcionando por mais tempo. Isso não significa particularmente uma vantagem para correr regata, porque uma vela que deforma aderna mais ao barco, nos permite orçar menos, que são coisas que também para um barco de cruzeiro fazem diferença. Lógico. Ok? Então, especialmente cruzeiros mais longos, né? Mais exigentes. Né? É como ter um motor 1000 e um motor 1800 para ultrapassar um carro, para subir a serra. Faz diferença ter um bom motor. Faz diferença, sim. A vela é um motor. É verdade. Okay? Agora, qual a diferença do Dacron e do Radian? Nordac e Nordac Radian são materiais de poliéster que é o Dacron. Dacron é uma marca registrada do DuPont. Tá. Então, tudo o que é Dacron é poliéster. Aqui Nordac Radian são produtos fabricados pela própria North Sails e que o Nordac é feito para velas de corte horizontal e o Nordac Radian é para velas de corte triradial. O Nordac Radian é um degrau acima em termos de conservação da forma, porque os painéis vão estar melhor orientados com as cargas abertas. Estava falando que eles têm a trama meio abertas, né, originalmente. A diferença entre... que agora vocês fazem mais apertadinha, mais exatamente. A diferença entre o tecido feito pela North e o tecido que você encontra no mercado é que o tecido da North ele é feito mais apertado para ter menos movimento. E a North só fabrica tecido para a própria empresa. Não vende, é de uso exclusivo. É exclusivo da North Sails. E é feito pela própria North Sails. Tá. Já o Dacron que a gente compra no mercado, ele tem outras aplicações. Então tem acabamentos diferentes para diferentes usos, mas não é a mesma coisa que você fazer com o máximo empenho para ter a melhor durabilidade no barco. Ah, entendi. Ele é um pouco mais caro, mas ele tem maior durabilidade. Porque no fim acaba sendo mais barato. Na verdade, acaba sendo mais barato, porque, por exemplo, assim, se eu tivesse comprado uma vela de menor qualidade, vamos dizer assim, eu com certeza já teria visto deformações significativas. Não são significativas e não alteram ainda nada na performance do barco. Tanto que a gente monta a vela lá, você olhando, o pessoal pode ver os vídeos que a gente fez aí da semana de vela, as velas estão perfeitas, estão super alinhadas. E um dos meus alunos até perguntou, pô, você mandou fazer essa vela só para essa regata? Falei, não, já tem ela há 3 anos, não sei, e usando direto. Fizemos o quê? 3 Santos Rios, 3 semanas de vela, mais 200 regatas por aí, né? Bom, eu lembro o tempo que dediquei e o tempo que me tomou te explicar e você entender a diferença e quanto custou você comprar a primeira vela. Mas, por outro lado, fico contente porque você, hoje em dia, verificou essas informações na tua própria experiência. Eu verifiquei na prática. Eu adoro meu bolso, adoro meu dinheiro, entendeu? Meu dinheiro é duro de ganhar. Não, é duro. É duro. Eu negociei muito, falei, olha, não tenho grana, me ajuda. Ele falou, Rio, você comprar isso aqui, outra coisa lá, você vai perder em pouco tempo. Isso aqui eu te garanto. Ele falando garanto, falei, pô, você fala assim, não sei, né, será? E resolvi, entre aspas, arriscar. Mas olha só a arriscada que a gente deu. É a melhor velaria do mundo. Falei, então é um risco meio calculado, né, galera? Não é assim também. Aí eu me lembro que você me explicou muito. Falei, caramba, tem muita tecnologia. Não é papo de vendedor, sabe? É papo de quem conhece tecnicamente o assunto. E aí eu falei, caramba, fiz um esforço, comprei. E não só não me arrependi, como depois eu comprei mais. Depois daquela mestra eu comprei 2 Genoas, comprei um balão e em princípio mais para frente eu quero comprar umas outras velas para algumas outras situações mais especializadas. Porque no final das contas a vela também ela se aplica, por exemplo, vamos dizer assim, uma vela para semana de vela não é necessariamente a melhor vela para você fazer uma subida de costa, por exemplo, alguma coisa assim, né? Aí você vai fazer algumas adaptações, né? E essa é uma parte importante da interação com o cliente, entender qual é o uso que vai dar para o barco. Eu gosto de saber se vai ser navegação local, navegação oceânica, regata, se conta com tripulação, veleja sozinho, com a família, porque tudo isso ajuda a entender as necessidades e poder oferecer diferentes possibilidades. É verdade. Da minha posição, da minha experiência, hoje em dia eu não troco, a não ser que eu realmente não tenha dinheiro para comprar, mas se eu não tenho dinheiro para comprar aqui, eu não vou comprar em lugar nenhum também, né? Eu vou botar um lençol lá, botar um lençol é melhor não botar, melhor botar uma vela decente. E o que eu acho legal do Gabi é que ele explica todas as velas, não só as velas da North Sails, ele explica as outras também e tal. Por ele me explicar as outras também, é que eu entendi ainda mais as North Sails,
Eu hoje posso dizer que eu sou um cliente fiel da Norseis, tá? Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta importante para o Gabi e que para mim foi uma grande surpresa, eu quero que ele discorra sobre esse assunto. Porque um belo dia eu cheguei aqui para ele e falei assim, Gabi, eu queria comprar um balão. E aí eu descobri que balão, essa palavrinha de 5 letrinhas, tem uma infinidade de definições, de tecidos, de utilizações, de ângulos com o vento, uma série de coisas. E eu fiquei assim meio horrorizado quando eu falei, caramba! E o horrorizado que eu fiquei, ele falou, Rio, como que você vai usar? Eu falei, Gabi, vou usar assim, assado, tal. E ele pegou e me mostrou item por item qual o tipo do balão que é melhor me atender, inclusive com alunos que têm mais dificuldade de compreender o controle, né? A trimagem do balão é super complexa. O pessoal vê, né, aquelas velas coloridas, bonitas e tal, mas elas requerem muita habilidade e conhecimento técnico, tá? Você não aprende em um dia isso, você vai aprendendo ao longo de vários dias. Então agora, Gabi, conta para nós aí, o que você pode falar sobre o balão e como um velejador de cruzeiro pode utilizar. O velejador de cruzeiro, vale a pena para ele ter um balão ou não? O que você me diz? Podemos dividir as velas de popa ou de ângulos abertos em assimétricos e simétricos. Para a regata, a gente usa tanto assimétricos nos barcos mais modernos, como simétricos nos barcos mais pesados, que dificilmente eles têm capacidade de planar e então preferem velejar com ângulos mais arribados. O pau de espina, que permite abrir mais a vela e, portanto, expor mais a vela ao vento e velejar com ângulos mais abertos. Já para cruzeiro, um assimétrico, o Gena, que é como é mais conhecido, é uma vela mais prática, mais fácil de usar. Por quê? Porque não requer de pau de spinnaker e é uma vela que a manobra de jaibe é muito mais simples de fazer. Ela permite velejar com ângulos mais orçados, por fato de ser assimétrica, do que um spinnaker ou um balão, e, porém, não permite velejar tão arribado. A mesma vela pode ser combinada com um snuffer, que é uma funda que envolve a vela e facilita a manobra de subida e a manobra de baixada, ou então com enroladores atuais, como o Harken Reflex, que permitem subir a vela enrolada, abrir, enrolar e guardar. Dentro dos assimétricos, nós temos basicamente 3 tipos. Um deles, que é o G0, é uma vela que permite andar com ângulos mais orçados. Um G1, que é um all-purpose, para toda a condição. E por último temos o G2, que é um assimétrico mais para andar em popa. Essas seriam basicamente as 3 características. É impossível atender com uma vela todas as condições, porque quando o barco veleja mais orçado, precisa de uma área mais triangular, de uma forma mais plana e um tecido mais resistente. Quando a gente anda em popa, precisa de uma vela mais redonda e um tecido mais leve para voar mais fácil por causa do vento aparente que diminui muito quando o barco vai na mesma direção que o vento. Você falou uma coisa agora que me interessou muito. Qual que é a história desse enrolador? Reflex? Reflex. Uhum. E ele enrola o balão na boa lá na frente? Ele é daquela do cabo sem fio? Como é que é? Basicamente o enrolador Reflex é um sistema de um tambor com um cabo contínuo e um distorcedor em cima. O sistema é comumente chamado como top-down e ele tem um cabo que une os 2 extremos, porque você faz o tambor girar e o cabo transmite o torque em cima para enrolar de cima para baixo. Esse cabo é um cabo especial, diferenciado, que ele tem uma capa, uma malha de aço e uma capa de plástico externa que transmite o máximo de torque. Um produto relativamente novo no mercado e que facilitou o acesso dos Genakers para os cruzeiristas, porque antigamente precisava de ter ou muita experiência ou uma tripulação um pouco mais numerosa. Hoje em dia é possível velejar com um Gena, aquele enrolador, um casal. Agora, esse enrolador é o mesmo que a gente vê nos Volvo Charades? Um enrolador similar, porém nos Volvo não tem velas que voam livres do cabo antitorção. Todas elas são mais triangulares e o cabo antitorção vai dentro da vela. E nesse caso, esse sistema chama down-up, começa a enrolar de baixo para cima. A diferença importante desses enroladores é que é feito para assimétricos, para Genakers que voam, independente do cabo antitorção. Que legal!
Pessoal, falando disso, vamos ver agora a America's Cup. Olha só a evolução do balão. Eles usam balão na empopada lá? Não, eles ficam com aquela vela rígida, mais uma bugia na frente. Não usa mais, porque o vento aparente é mais forte do que o vento Muito real, mais né? forte. É um absurdo, quer dizer, não poderia andar mais rápido que o vento. E aí já acabou, isso já foi por terra, por água, por ar, já faz tempo. Para nós os mortais ainda não. Ainda nós vai, utilizamos ainda os barcos vai. que andam mais lento que o vento aparente. Não, ainda- Mas no mundo existe essas situações. O grande segredo ali, inclusive, é o casco, não é a vela, né? Porque o casco é planante, ele solta, ele tem a área viva, obras vivas dele, muito menor em relação à área vélica do que os nossos cascos. Nosso é deslocante, aqui ele está lá dentro, tem todo o costado encostando na água e o casco, então isso segura muito o barco, né? Mas quando ele vira como se fosse uma prancha de surf ou como se fosse aquela lancha que vai só planando só um pouquinho na água, aí Eles passaram de grau de planante, eles passaram por cima. Porque eles vão, É do foil, exatamente. então não tem mais o casco na água. O foil, só fica só o foil foil. na água, né? O foil e um leme longo para poder alcançar lá embaixo. Com foil né? também. Com foil também, é verdade. Eu utilizo muito balão. Tem gente que me pergunta assim, pô, você faz cruzeiro por aí e tal, e você abre balão ou você só abre em regata? Não, quando eu faço cruzeiro, eu uso balão se eu quero chegar mais rápido ou não, se eu estou confortável e se eu vou ficar esperto, velejando, prestando atenção no cruzeiro, no caso, né? Ok. O Gabi não construía a vela aqui. A vela era, acho que importada da Argentina, alguma Correto. coisa assim. Quantos escritórios da Norce existem no mundo assim, que fazem vela, sabe? A North Sails começou com velerias locais nos Estados Unidos com franquias na Europa, Distribuídas por aí. Sudáfrica, Austrália, Nova Zelândia, Japão e assim, inúmeras velerias. Na medida que a North Sails foi transformando-se numa empresa só, ela foi criando centros de produção. Hoje tem um nos Estados Unidos, um em Sri Lanka, muito grande, e tem na Dinamarca, na Itália, e a maioria das velerias que antes, na França, mas a maioria das velerias que antes produziam velas, hoje são pontos de venda e de serviço. E a maioria a concentração da produção de velas está em alguns centros de produção. Em Sudamérica, a gente tinha a North Sails Argentina, e para atender o mercado brasileiro, nós montamos a North Sails Brasil. Eu sei que antigamente você não construía as velas aqui. Hoje você constrói as velas aqui ou você ainda traz de fora do Brasil? Como é que é? Não, a gente faz 100% o produto aqui. Constrói aqui Isso. no Brasil. Exatamente. Estamos no nível mais top aí, né? A gente começou vendendo as velas produzidas na Argentina e dando garantia, manutenção e serviço aqui. Aí o seguinte passo foi ir incorporando processos produtivos até hoje, já há alguns anos que estamos produzindo 100% da vela aqui. Maravilha. Mas esse foi o processo para ir preparando as pessoas e o processo de uma maneira gradual e, vamos dizer, controlada. Eu sei que tem escritórios da North Sails em São Paulo, acho que tem no Rio de Janeiro, acho que tem em Salvador. Tem isso mesmo ou não? A gente tem representantes em São Paulo, Santos, Porto Alegre, Rio Grande, em Florianópolis, Brasília, Salvador e Nordeste. A gente tem uma rede de representantes, que muitos deles têm o próprio Service Loft para dar manutenção, service, garantia. Comprei minha vela em Paraty, construiu, levou para lá, instalou, tá beleza. Aí estou subindo a costa do Brasil. Aí de repente, vamos dizer lá, por perto de Salvador, deu um problema na minha vela. Como é que funciona isso? É como se fossem umas concessionárias de carro, tipo assim, eu chego lá e falo, olha, eu tô com um problema aqui na minha vela North Sails, o representante vai me ajudar? Como é que é isso aí? A North Sails é uma família internacional. De fato, a garantia North Sails é internacional. Ah, é? Sim, a gente tem muito contato com Nossa, isso eu não North sabia. Sails de diferentes países. Eu conheço eles de correr regatas internacionalmente e de a gente Que legal. se ajudar. Tem muito francês que vem aqui, a North Sails França me contata, me pede ajuda para dar uma resposta, seja como garantia ou seja uma que manutenção. E os próprios representantes se conhecem entre eles, porque eles velejam juntos, são amigos da água, correm regatas, se conhecem. Pô, então é uma maravilha, quer dizer, se eu pegar o meu barco aqui, velejar para a Europa, chega lá, tiver algum problema com a vela, de repente posso contatar alguém lá, ou até você, e você fala, não, o cara comprou a vela. Se a vela é North Sails, a primeira pergunta a fazer é de onde que é. Qualquer coisa eles entram em contato comigo. De fato,
existe uma base de dados comum sobre os clientes, os barcos e os desenhos das velas. Cada veleria tem acesso aos desenhos da vela. Dos outros... Das outras velerias. Cara, que legal. Então, além de ter cobertura nacional, a gente tem cobertura internacional. Essa eu não sabia. É bem diferente de comprar uma vela lá na esquina, né? Fala sério. É outro papo. Bom. Não, são partes acessórias que às vezes a gente não conhece. Eu não conhecia. A gente vê, né? Todas as velas, todos os regatas, campeonatos, filmes e tal, você vê sempre o adesivinho da North Sails ali em todos os lugares, né? Mas você não imagina que ia ter essa correlação. Achei muito legal, bem bacana. Existe muita relação entre as velerias, entre os designers. Vocês promovem muitos encontros entre os diferentes designers, vendedores. É muito comum em cada evento, como Copa do Rei, ou Campeonatos Mundiais, mas a Norceis fazer um evento para reunir os diferentes representantes, participantes da Norceis, para intercambiar ideias. Norceis mantém em cada campeonato importante um service loft no local ou nas imediações que atende a todas as velerias, e os próprios representantes podem ir lá e fazer os concertos ou ajudar. Enfim, existe uma comunicação interna muito grande. A Norceis, desde o princípio, desde o começo, percebeu que existe muito valor no intercâmbio de informação, porque permite desenvolver as coisas de uma forma mais rápida e mais precisa quando as pessoas todas intercambiam as próprias experiências. Agora, Gabi, a gente está falando de velas, tecidos, cortes, utilização, tá tudo bacana. Mas você poderia dar uma dica para nós, mostrar para a gente, por exemplo, assim, se alguém chegasse e pedisse, olha, eu quero fazer uma vela, mas já sabemos que primeiro tem que ter um papo para entender o que o cara quer, né? Não é assim, eu quero uma vela para o barco, tá aqui. Não é enlatado. Não. A coisa é feita à sua medida, para o uso, para a intenção dele, para o tipo de barco, se vai fazer regata ou cruzeiro. Mais complexo o processo, né? Se a gente pode identificar as necessidades, as particularidades, é possível fazer a vela mais customizada para o cliente. Porque, de fato, todas as velas são customizadas. Sim. Cada barco é medido, cada vela é desenhada, porque cada barco tem suas características e suas nuances e suas modificações. Já que vai ser uma vela especialmente feita para o barco, para nós vale a pena conversar e atender às necessidades particulares. A partir do momento que você decidiu, não, já sei o que o cliente quer, já sei o que o barco faz, já sei o tecido que vai ser utilizado, qual é o processo? Você vai lançar esses dados num computador, você tem um projeto, já um aplicativo, um programa que desenha as velas, como é que seria isso? Você pode mostrar isso para nós? Não sei se o pessoal gostaria de ver, mas tem como mostrar isso? Não? A North Sails desenvolveu o próprio programa de desenho, onde a gente coloca, obviamente, as medidas e utiliza diferentes moldes, dependendo do tipo de vela, dependendo das características do barco e dependendo das características dos materiais. E sobre esse molde se faz alguns ajustes particulares. Obviamente, isso acompanha uma folha com todas as especificações do acabamento da vela, que dá informação para a produção poder começar e acabar a vela sem ter que estar perguntando o tempo inteiro. Você pode nos mostrar alguma coisa aqui da veleria? Vamos lá, pessoal, vamos passear lá, vamos passear, vem com a gente. Vamos fazer de conta que você é um cliente que entrou na veleria, conversamos um pouco sobre as suas velas e agora eu vou mostrar um pouco o processo produtivo, tá bom? Bora, galera, vamos lá. Vamos lá. Temos o Diogo, que cuida da parte de importações, a Gleice, que cuida de todo o atendimento e as contas a pagar, a cobrar, Jaqueline, que cuida das compras nacionais e service e as contas a pagar, a Jana, que cuida de toda a parte administrativa da veleria. Bom, esse aqui é o espaço onde a gente guarda as velas produzidas e onde também a gente faz as sacolas e os concertos de vela. Clauberto é o responsável para a parte de concerto de vela. Esse é o comandante Clauberto, não manja nada de vela, né, Clauberto? Tá quantos anos na vela, Clauberto? Tem mais de 20, né? Mais de 20, em cada perna, né? Esse é o grande Clauberto, grande instrutor de vela e está sempre... Ó, pessoal, essa aqui é a área... É aqui onde vocês fazem... O que vocês fazem? Reformas ou... De vela e as sacolas das velas. As sacolas das velas. Aliás, é muito importante guardar as velas nas sacolas, né? Não enfiar em qualquer buraco, depois suja tudo. Pessoal, ó, isso aqui é só espaço para guardar as velas e fazer pequenos reparos, hein? Dá pra ver, né? Go beyond.
Aqui, esse espaço é onde a gente tem um estoque dos materiais necessários para produzir as velas. O Fábio é o responsável pelo estoque, não só pelo estoque, também pelos pedidos de compras. Considerando que 95% dos materiais são importados, é importante levar um controle muito preciso do consumo. Inclusive, cada vela, uma vez que é desenhada, é preparada uma bolsinha com todos os elementos que são necessários para a vela, de forma tal que quando começa a produção da vela, ela já tem tudo separado e identificado. Okay? Então, transpassando essa porta, já estamos na produção da velaria. Então, esse aqui é o primeiro estágio da produção. O Jonathan, que é quem opera o plotter, cuida do corte de todas as velas, as bolsas de velas e os snaffers. Tudo é cortado aqui através desse plotter desenhado e produzido especificamente para North Sails. Então, o design da vela, que é feito com os programas da North Sails, o arquivo é lido pelo esse computador. Aqui a gente pode ver na tela os painéis de uma vela já preparados para ser cortados. Ah, esse cinza aqui representa já o tecido completo lançado aqui sobre essa mesa, exatamente. É isso? E aqui em amarelinho aqui já tem os recortes que o computador que vai fazer. Cada um desses painéis já está definido quanto a margem que deixa para costura, quanto a margem que deixa para o recorte, onde tem que ser cortado reto. Esse aqui é um plotter que corta com a precisão de 1/10 de milímetro. 1/10 de milímetro. E corta a vela com 1/10 de milímetro. Esse programa aqui é desenvolvido pela North Sails. O programa é desenvolvido pela North e o plotter foi desenvolvido pela North e produzido especificamente para North Sails. Ah, que legal. Então, o Jonathan recebe uma informação desse tipo, onde consta toda a informação em termos de medidas, áreas, tipos de talas, nesse caso, acabamentos, ok? Uhum. Aqui tem uma ficha onde cada um coloca seu trabalho e o tempo requerido para fazer. Esse aqui é um layout da vela, onde estão em claro os reforços, porque os reforços também são cortados pelo plotter. Okay? E aqui tem algumas informações. Esse aqui é o resumo daquele bate-papo que você tem com o dono do barco, né? Como o comprador da vela, né? Tudo que você conversou tá resumido aqui. É a receita do bolo. É a receita do bolo, né? Isso aí. E aqui tem uma descrição do posicionamento de, enfim, todos os itens que levam a vela, sejam os garrunchos, as talas, os risos. Aqui está especificado as talas full bottom, os risos, e aparecem marcados aí em medidas todos os pontos dos slides, os carrinhos que levam a vela. Okay? Essa é uma mestra? Essa é uma mestra. Ó, pessoal, aqui eles estão cortando exatamente os sacos de velas com aquele plotter gigante. Olha o tamanho dessa mesa. Olha o corte de uma a uma. O negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. Precisa de muito material, muita tecnologia aqui. Isso aqui é um cortezinho só. Mole. Então aqui agora estamos no forno. Aqui é quente. Aqui é quente. A gente, quando corta as velas, todos os painéis são guardados de forma ordenada, como está abrindo aqui Carlos. Seja mais perto aí. Já tem desenhado aqui, essa aqui é um punho de escota. Essa aqui já está colada. Está desenhado a curva da valuma, está desenhada a curva da base e tem os painéis. Esse módulo é unido depois com o módulo da mura, do meio e do top, e a vela depois é recortada. Essa aqui é a máquina que faz o quê? Vai unir os painéis. Basicamente, especificamente preparada para unir esses painéis. Rodízio. É para facilitar o peso da vela, porque às vezes a gente costura velas de peso de 150 quilos. Nossa Senhora. Imagina as velas do Atrevida, de Dacron, são velas que... Atrevida, barcão. Já fiz um vídeo sobre o Atrevida, muito lindo.
É difícil Olha mostrar o todos os tamanho. processos agora. Não, lógico, é bem complicado, né? O Patrick lá está colando uma parte da vela, está preparando os reforços da vela. Essas velas de Pentex são costuradas e depois coladas ou como é que é o São processo? coladas primeiro para depois costurar. Colado permite ir passo por passo e deixar pronto para costura, porque é difícil na costura poder colocar cada painel na tensão certa e no lugar certo. Uma vez que a vela está toda costurada, medida, ela é recortada, são colocados os painéis, os reforços, e depois passaria a ser acabado por alguma dessas três máquinas. Lá acaba o spinnaker, lá acaba as mesas de genoas grandes e lá as velas intermediárias e menores. Tá bem equipado, né? É isso aí, ó. O pessoal anda descalço aqui em cima. Então o Carlos está abrindo aqui um... Fala, Carlos. Essa aqui é uma vela muito específica, um Screecher do Janon 51, em Pentex. Então, esse aqui é um painel. Cada painel tem a sua numeração, 58, esse painel número 58. Tem a margem para costura desenhada e está cortado desse lado aqui. Cada um desses painéis é colado um com o outro, como vocês veem aqui, e depois costurado. Muito bem. Ela é colada com cinta dupla face, com fita dupla face. Porque a gente só faz velas novas e as velas que precisam de reparo são feitas lá justamente para não misturar e não sujar a vela nova. Aplicando a fita dupla face. O pessoal já tem muita habilidade, muito conhecimento aqui. É um processo muito profissional, muito eficiente aqui. Pedacinho por pedacinho. A gente vê aquele pano gigante no barco, né? Não, aqui é pedacinho por pedacinho. Olha. Agora vai tirando a fita e fazendo aquela aplicação. Fixa uma das pontas ali atrás. Vem colando. Nesse caso é como se cada estivesse costurando a vela. Na verdade já está definindo a sobreposição dos painéis e a curvatura que foi marcada pelo plotter. E a máquina de costura simplesmente fixa essa situação. Muito legal. Aí você está costurando um balão, não? Esse aqui é um balão É? de HPE. De HPE. Mas tá costurando assim, construindo, né? Isso, costurando o reforço. Ele acabou de colar e passa pra mim, eu faço a união, outra pessoa cola e eu costuro o reforço. Ah, legal. Bacana. Hill, deixa eu te perguntar. Esse aqui é um personagem muito importante da velaria. Essas máquinas são especificamente projetadas para costurar velas. Elas são capazes de costurar compensado de 10 milímetros. Porque a vela... Um compensado de 10 milímetros. Compensado de 10 milímetros. Que isso? Ela tem um pulo, Nossa uma Senhora. tração enorme. Olha o espaço que tem para a parte interna da vela. Compensado de madeira de 10 milímetros, não é para qualquer um, hein? Ela tem todo o sistema pneumático com um motor eletrônico. Então isso permite adaptar para diferentes condições e circunstâncias. Caramba. Tem esses... Os roletes aqui, né? Os roletes ajudam bem. O que o Totti está fazendo? Só que está costurando os reforços de uma genoa de um MJ44. Aqui nós temos um reforço, olha o tamanho do reforço. Ah, o reforço ainda vai isso tudo aqui, ó. Isso. Esse é um gente. reforço de corte radial, certo? De uma vela de corte radial. E aqui tem os reforços particulares no punho para poder suportar a carga das cintas ou a espessura do ilhós. Ok? Legal. Veja só o tamanho que tem isso aqui.
E essa é uma vela Nossa. pequena, um 44 pés. Quando a gente fala de uma vela de um barco de 100 pés, isso chega a esse tamanho aqui. Nossa! Haja máquina de costura, hein? Não é mole, não. Aqui é a área que a gente faz o acabamento manual das velas. Ok? Ah, legal. O que é aquela mesa com formato quase aerodinâmico ali? Aquela mesa é para colar os reforços radiais dos spinnakers e assimétricos. Como essas velas têm muita curvatura, é necessário pôr o formato base de uma porção do assimétrico. Dessa forma a gente consegue colocar os reforços radiais na vela sem que eles engruvinhem, tenham problemas de sobreposição. E aqui, por exemplo, podemos ver o acabamento de uma vela. Essa aqui é uma mestra de um barco clássico, barco de madeira, com maço de madeira. Aqui tem a bolacha, tem um reforço particular para o top. A bicha que desce pela testa para facilitar o seu controle, não tem que ir até a ponta da retranca. E essa aqui é uma redução da bicha que vai protegida com essa capa para não enganchar no backstay ou em outro lugar. Obviamente essa vela ainda não está acabada, falta fixar esse ponto aqui e colocar os carrinhos dela. Essa é uma vela que está acabada de máquina e falta acabamento manual. Assim que eles acabam uma vela, já tem outra montada. A produção aqui tá todo vapor, né? Caramba! Tem várias velas aqui em produção simultâneas aqui, né? Então, Carlos é nosso responsável pela produção. Ele que coordena as diferentes velas, em que momento tem que fazer e que revisa o trabalho de todos os funcionários aqui dentro e facilita a vida de cada um deles quando tem dúvidas. Eu sou o cara que coordeno aqui, bater as velas no tempo que o Gabi me pede. Que sempre é mais rápido do que estava planejado. Sempre, tem jeito. O cliente sempre quer para ontem a vela, né? Eu acho que cada vez está mais, cada vez é mais valorizado o prazo em função do produto que ele vai receber. Eu acho que as pessoas estão valorizando se organizar, especialmente para a regata, em função da temporada e não da próxima regata. Então, planejar é 80% de vencer uma regata. Correr a regata é só 20%. E planejar as velas, planejar a medição do barco, o treinamento com a tripulação é muito importante. E a vela, por ser o motor do barco, também é. E para a gente poder tomar todos os parâmetros, entender bem as necessidades do cliente, do barco e fazer aquela diferença, é importante se organizar com o tempo. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço também que você não tenha nem avisado que vinha aqui, porque a gente fica mais livre de nervos, das coisas. Certo? Não tinha uma vela para cortar nesse momento, porque não estava preparado para isso, mas obrigado. E com relação a vocês, a veleria está aberta. Está aberta para conversar sobre velas, conversar sobre barcos, ver a veleria. Vela é uma coisa que dura muito tempo, ou deveria durar muito tempo, e pode ser muito específica para o seu barco. Então a gente sabe que tem que dedicar um tempo para isso e gosta de fazer isso. Gostamos de barco, gostamos de falar de barco, gostamos de falar de vela. Então estamos à disposição para discutir o projeto, discutir as necessidades e, se tudo der certo, poder fazer as velas para vocês. Ok? Pessoal, realmente eu não combinei nada com o Gabi, porque eu não queria preparar ele, nem que ele tivesse nada preparado. Eu queria pegar ele falando diretamente de coração aberto. E é essa a forma que eu preferi. E eu venho agradecer a você pela receptividade, pelo tour, pela paciência. Não é fácil a gente chegar do nada assim e falar, você pode me dar uns 40 minutos para a gente bater um papo aí e tal. E o Gabi foi muito simpático, foi super bacana. Além de contar umas novidades que realmente eu não sabia, estou aprendendo junto com você, fizemos um tour e vimos as várias fases do processo de construção, de conserto. Eu digo porque eu já comprei vela com ele. Ele perdeu entre aspas, tá? Ele investiu muito tempo, dedicou muito tempo e conversou muito comigo antes de saber qual a melhor vela. E ele falava, olha, Rio, da minha forma de ver, se você comprar essa vela, você não vai aproveitar bem. Você tem que fazer isso, isso, aquilo, aí você vai aproveitar muito melhor. Então as minhas velas estão durando bastante, sendo muito utilizadas, provavelmente porque o Gabi não fez o que eu achava certo no início. Ele me corrigiu, profissionalmente me orientou melhor, me vendeu um produto muito melhor, que até hoje os meus alunos, os meus tripulantes estão utilizando direto. Então, fico muito feliz pelo atendimento, fico muito feliz pelas explicações que você deu, te agradeço muito. Não foi só para mim, foi para essa turma toda aí.
E com certeza a vela melhora muito com gente profissional como você. Te agradeço bastante. Obrigado aí. E vamos ver se é o próximo encontro em cima do teu barco. Ah, é? Vamos ver se vai velejar, né? Velejar e falar um pouco sobre as velas em cima do barco. Velejador não gosta muito desse negócio de escritório. A gente gosta de convés, né, gente? Pô, convés, mas é necessário. Mas é necessário. É isso aí, pessoal. Um beijão. Até a próxima. Obrigado. Gabi e nós. Valeu, doutor. Aqui estão alguns dos equipamentos da Harken que eu não sabia que estão à disposição aqui em Ilhabela. E o Walter vende esse material. Então vou deixar até o telefone do Walter aí para quem precisar, tá? Então isso aqui é o que ele tem à disposição já na mão. É bom, né? É bom a gente saber, eu não sabia.